Nós soltamos outro link agora para que vocês possam acompanhar, então vamos aguardar um pouquinho para que as pessoas possam entrar, porque percebemos que estávamos com problema no som. Esperamos que agora regularize tudo e que a professora Guiomar possa voltar a nos brindar com a sua palestra. Tá ok? Então, Luísa, quando você puder. O YouTube já está com o novo link e a gente já vai retomar, tá bom, pessoal? Só mais um minuto. Eu vou ter que acender a luz aqui, viu, gente? Um minutinho só. E aí, Luísa? Oh, meu Deus.
Bom, boa tarde novamente. Parece que nós tivemos mesmo um problema no YouTube. A Luísa já providenciou um novo link e nós vamos retomar com a professora Guiomar, explicando o novo parecer que foi editado ontem pelo Conselho Nacional de Educação sobre a reorganização do calendário escolar no tempo de Covid e também a regularização das atividades não presenciais durante esse período. Guiomar, podemos retomar? Podemos retomar. Novamente, falando com vocês, nós estávamos mencionando as decisões que foram tomadas ontem em resolução do Conselho Nacional de Educação, que prevêem as nossas alternativas, não é, para regularizar o nosso calendário escolar. Não é? Obviamente que muitas escolas estão tentando repor as aulas em forma presencial, mas nem todas as escolas conseguem fazer isso, não é? Então, essa reposição da carga horária presencial, que não está sendo aplicada agora, porque as crianças estão fora da escola, ela tem que ser feita no final do período de emergência, através de uma série de alternativas. E é difícil a gente prever todas essas alternativas, porque depende muito da região, depende muito de uma legislação que pode ser local, e depende também do tipo de escola e dos recursos disponíveis nas escolas. Mas entre estas alternativas de reposição, nós temos a realização de atividades que podem ser presenciais ou não, né? E que depois de terminado o período, elas possam garantir as aprendizagens. Como é que a gente pode pensar na garantia das aprendizagens? Olhando a BNCC e pensando principalmente, gente, naquilo que já foi vencido pela criança. Não é? Talvez a gente não esteja num período, a menos que a gente tenha muitos recursos digitais, não esteja no período de abrir tópicos inteiramente novos, que vão exigiriam uma intervenção pedagógica muito presente para que fosse introduzido para que as crianças trabalhassem. Mas, principalmente, precisamos pensar em que as crianças não revertam, não é? Que elas consolidem aquilo que já está garantido da sua escolaridade anterior e, mais importante ainda do que isto, que as crianças não percam o vínculo com a escola. Quer dizer, a ideia de que existe a escola e de que é preciso ter um horário, ter uma certa rotina para que o período escolar seja substituído por atividades não escolares, não presenciais, é muito importante. Não é? Ampliar a carga horária é outra alternativa possível, dependendo da escola, novamente eu digo, dependendo muito das condições de cada um, não é? Períodos complementares, para quem tem um período só, períodos complementares para realmente complementar o que não foi dado no período de emergência, eventualmente aulas aos sábados, enfim, é preciso que cada um possa ver como reorganizar o seu tempo. É importante lembrar que o Conselho Nacional não está exigindo mais, não é, por uma resolução anterior, as escolas não estão obrigadas a cumprir os dias letivos, os 200 dias letivos. Os dias letivos não precisam ser 200 neste caso, no caso desta emergência, mas eles sim precisam garantir no mínimo as 800 horas de trabalho pedagógico, que podem ser feitas nos mais diferentes períodos e das mais diferentes formas. Né? Não podemos esquecer que a lição de casa, o trabalho a ser feito em casa, bem orientado pelo professor, é uma coisa tão velha quanto a escola. Não podemos esquecer que a ideia de você poder oferecer outros estímulos para as crianças trabalharem, como livros, como textos, como atividades, não estou ainda falando da educação infantil, porque eu acho que é uma coisa mais particular, isto é extremamente importante. Mas, obviamente, nós estamos tratando de uma gama muito diversificada, inclusive de faixas etárias. Não é? Uma coisa é a gente pensar no início do ensino fundamental, ou mesmo na parte, na segunda etapa do ensino fundamental. Outra coisa é o ensino médio,
que vai ter um Enem que está aí, né, e que, obviamente, vai exigir que atividades não presenciais sejam muito mais bem estruturadas e organizadas para eles. Por outro lado, com a grande vantagem de que na idade do ensino médio você já tem um aluno com mais autonomia para cuidar do seu próprio estudo, para cuidar do seu próprio rendimento. Tanto é verdade que existem alunos, inclusive, que se preparam sozinhos, não é? Para os exames, para os vestibulares ou para o Enem, o que seja. De modo que é muito importante, nesse caso, que cada um pense na organização dos seus tempos pedagógicos de acordo com as suas condições, de acordo com a faixa etária a qual que está sendo estudada naquele momento. Né? Essas atividades não presenciais, que podem ser realizadas enquanto a emergência durar, elas podem ser aproveitadas como ano letivo legalmente, normativamente reconhecido. Isso é um passo muito importante que foi dado pelo Conselho Nacional agora, e já também numa resolução anterior, e que foi dado em vários outras normativas estaduais. Eu, pessoalmente, conheço bem a que foi feita no estado de São Paulo, que reconhece que as atividades não presenciais, atividades remotas, sejam elas síncronas, exatamente com a presença mesma do professor concomitante à realização da atividade do aluno ou não, elas podem ser reconhecidas sempre que, em primeiro lugar, ficar bastante claro, né, nas qualidades, as pessoas têm consciência da qualidade. Como disse já, inclusive, um dos grandes CEOs da Somos, o Mário Ghio, é preciso uma pedagogia digital. Nós sabemos que nem todos estão preparados para isso, mas nós também sabemos que isso está sendo uma grande oportunidade para que muitos aprendam, né, esta pedagogia digital, e a gente estimula isso. Né? Para adotar esta modalidade de ensino, além de ter uma pedagogia digital, é preciso cumprir alguns requisitos mais normativos, né, que foram estabelecidos não só pelo Conselho Nacional, como por vários conselhos estaduais. Né? Em primeiro lugar, que os objetivos de aprendizagem, as habilidades previstas na BNCC fiquem claros, quer dizer, quando você está dando uma atividade, qual é o tipo de aprendizagem, habilidade que você está endereçando, de acordo com a BNCC e, eventualmente, com o currículo da sua escola, já baseado na BNCC, ou mesmo o currículo do seu sistema de ensino, seja ele municipal ou estadual. Não é? Então, esse desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem é preciso que seja garantido. Eventualmente, não com coisas totalmente novas, como eu já disse, mas principalmente pensando na consolidação de aprendizagens pelas quais a criança pelo percurso que a criança já passou. Né? Vai ser muito importante que, ao retorno dos períodos não presenciais, exista uma avaliação, mas é uma avaliação de sondagem, né? É uma avaliação para ver o que, afinal de contas, foi aproveitado do trabalho feito remotamente, né? E como isto pode ajudar a reorganizar o currículo de cada escola de acordo com os objetivos de aprendizagem. A educação infantil é bastante particular, e não vamos esquecer de dois aspectos bastante formais que é importante no caso do ensino fundamental e da educação infantil. Em primeiro lugar, a LDB prevê a possibilidade de ensino remoto para o ensino fundamental 1 em períodos excepcionais, em casos absolutamente excepcionais. E provavelmente ninguém vai poder dizer que existe uma situação mais excepcional do que esta que nós estamos vivendo, de modo que nem vai ser preciso provar que estamos numa situação excepcional. Portanto, é possível, sim, trabalhar com o ensino fundamental remotamente, baseado na autorização da LDB. Na educação infantil, é importante lembrar que a legislação nacional prevê 60% de aula, né, de presença, das crianças.
já pensando que a educação infantil tem a sua especificidade, né? Portanto, é importante levar em conta esses 60% e fazer o melhor aproveitamento possível desse tempo, mas não estabelecer para a educação infantil metas parecidas com as que estão sendo estabelecidas para o ensino fundamental e para o ensino médio, porque já a legislação prevê uma participação, uma presença menor. A frequência mínima da educação infantil é de 60%. E isto dá mais um pouco de margem para, na volta, flexibilizar e reorganizar o calendário, não é? E, falando especificamente na realização de atividades não presenciais na educação infantil, é bom lembrar dois aspectos importantes. Tanto o Conselho Nacional quanto muitos conselhos estaduais estão reconhecendo que, mesmo na educação infantil, atividades remotas que preencham os requisitos de terem clareza dos objetivos de aprendizagem, de terem como produto também a manutenção do vínculo, de assegurarem que a criança não volte atrás e mantenha a ideia de que a escola é parte da vida dela, desde que sejam preenchidos esses requisitos, esses conselhos já reconhecem as aulas remotas na educação infantil como uma possibilidade. Tem sido bastante discutido este ponto, não é uma coisa pacífica, né? De um modo geral, a União Nacional dos Dirigentes Municipais, que cuida das escolas públicas municipais, ela se manifestou contrariamente à ideia de você ter atividades remotas na educação infantil. Por outro lado, nós temos que pensar que as crianças da educação infantil, quer onde queiram ou não, elas estão nas respectivas casas, e tudo que as escolas puderem, sejam elas públicas ou particulares, viabilizar para que esta família ou algum outro familiar ajudem essa criança em atividades que tenham como cunho as características indispensáveis da educação infantil, ou seja, ludicidade, interação, o uso mais intensivo possível da linguagem, que são as características que a própria BNCC reforça. É importante lembrar que nós podemos, e eu acho, na minha opinião, que devemos fazer isso com todas as crianças, sejam elas das escolas particulares ou municipais. Muitas escolas particulares provavelmente terão que repensar o seu calendário com os tempos suplementares que já foram, sobre os quais a gente já mencionou, né, que estão ligados a formas de complementar as atividades da educação infantil. Reforçar os vínculos, retomar os vínculos, as crianças voltarem, não é? E fazer uma sondagem para ver quais foram os progressos, os avanços, ou, eventualmente, as dificuldades que essas crianças viveram ao longo desse período de emergência, né, fora da escola, e traçar estratégias para recuperar isso. Não vamos esquecer, gente, que as crianças da educação infantil, elas são novas. A possibilidade da gente resgatar, da gente complementar, da gente acrescentar aprendizagens para essas crianças, elas são muito grandes. E tem toda uma gama de coisas que são mais criativas e que a gente pode realmente lançar mão para complementar isso com as crianças assim que elas voltarem para a escola. E enquanto elas não voltarem para a escola, garantir que existam atividades, que exista uma certa orientação à família ou algum adulto que possa intervir junto a essa criança e que reforcem algumas das aprendizagens básicas que elas já venceram e que já estão previstas na LDB, com as características, eu repito, de ludicidade, de interação, de estar sempre, de manter vínculos com a escola e com o adulto, de manipulação de objetos, etc. Eu tenho certeza que os educadores da educação infantil, sejam eles professores, coordenadores, eles têm recursos na sua experiência mesma que podem ajudar a repensar este período quando as crianças voltarem.
e que também podem ajudar a pensar atividades que possam ser realizadas remotamente por essas crianças. Ninguém está dizendo que a educação remota ou a escola digital é a melhor solução para a criança pequena. Não é disso que se trata. Trata-se de nós fazermos o melhor que possamos por estas crianças dentro das circunstâncias que nós, adultos humanos, não é, estamos vivendo neste país, neste planeta, todos nós, digamos assim, sujeitos a uma adversidade bastante grande. Não é? Dentro dessa adversidade, temos que fazer o máximo para proteger essas crianças e garantir que elas mantenham seus vínculos, que elas consolidem aquilo que elas aprenderam. Então, essa é, digamos, o ponto mais importante. A legislação nacional, eu só repito, né? A LDB dispõe sobre a necessidade de a educação se adequar às peculiaridades locais, etc. Isso já é na lei. A LDB permite, em situações emergenciais, como esta, o uso de aprendizagem à distância para crianças do ensino fundamental, e a LDB prevê uma duração, uma participação em número de horas um pouco menor de 60% de frequência para as crianças da educação infantil. Finalmente, é interessante lembrar que, por decreto, inclusive presidencial, fica claro que a gestão desta problemática, a tomada de decisão em detalhes destas questões, elas pertencem aos entes federados quer dizer estados e municípios, e elas pertencem também às próprias escolas. As escolas particulares, elas estão sujeitas à legislação ou à normatização dos seus respectivos estados ou, eventualmente, dos seus respectivos municípios, mas elas têm um grau de autonomia muito maior do que as escolas públicas no que diz respeito à organização de calendário, a formas de reposição de conteúdos, uma série de outras estratégias, desde que respeitada a legislação nacional. Por hoje, qual é a legislação nacional? A legislação nacional agora é de que nós temos que garantir as 800 horas de aprendizagem, mas não precisamos nos ater ao número de dias letivos. E isto realmente permite uma grande flexibilização. E para o ensino médio, já está previsto também na LDB que é possível ter uma boa parte de atividades à distância, mesmo não sendo o ensino médio à distância. E na educação profissional, e na educação de jovens e adultos, e educação especial, este parecer do Conselho Nacional também delibera a respeito e vocês poderão consultá-las em detalhes. Não é? Essa medida provisória, a gente já conversou sobre ela, porque ela diz respeito a essa carga horária mínima semanal, não é? E, finalmente, nós podemos dizer que 88,8% dos estados brasileiros já têm também deliberações específicas sobre este período de emergência, calendário, reposições, recuperações, como é que complementa, enfim, uma série de outras alternativas. Como nós temos um número muito grande, é importante que vocês se informem nos seus respectivos estados e a Somos vai disponibilizar os links e as formas de acesso para que vocês possam saber e ter acesso a essa legislação. Não é? Quanto aos estados que não deliberaram, vale a legislação nacional. E, por hoje, não é? Quando eu digo hoje é porque a última resolução do Conselho foi ontem, então, desde ontem, digamos, nós temos uma legislação nacional que dá abrigo a tudo isso que a gente acabou de dizer em termos de validade, em termos de período de organização, de formas alternativas, etc. Não é? Então, o que é preciso que as escolas digitais, né, e a escola digital da Somos vai fazer isto, né, é preciso que ela possa documentar, que ela possa mediar e que ela possa transmitir para pais e professores. É isto que a Somos está garantindo para vocês em termos de formas que
a escola vai ter que adotar para depois poder prestar contas, não só para as famílias, mas eventualmente também para a supervisão e para as autoridades locais a respeito das atividades realizadas neste período de quarentena. Portanto, as escolas digitais precisam deixar claro quais atividades elas realizaram, por que mudaram, como é que foi a comunicação com os pais, como é que foi o trabalho do professor, quanto tempo ele exigiu do aluno e do professor, e garantir o registro de avaliações dos estudantes, sejam elas formativas ou somativas. Não é? Finalmente, para encerrar, eu gostaria de lembrar que tem algumas coisas que não vale a pena adotar, mesmo em período de emergência. Não se trata de colocar um monte de vídeos descontextualizados do conteúdo curricular ou da programação do projeto pedagógico da escola para as crianças assistirem. Não é disso que estamos falando. Também não estamos falando de avaliações que tenham conteúdos dissociados de uma programação curricular que foi repensada para o período de emergência. Né? Também não estamos falando de recursos digitais que não tenham nenhuma interação entre o adulto e o aluno, e a criança e o jovem, ou entre o professor e os estudantes. Não é? Sim, estamos falando de indicação de material pedagógico, não é? Mas não material que não tenha acompanhamento, que não exija presença e que não exija a mediação do professor. Se os materiais devem apresentar, não se trata de ter materiais que não têm vínculo com a instituição de ensino e também não se trata de entretenimento, embora, em muitos casos, sobretudo na educação infantil, não é? Nós estamos muito preocupados com a brincadeira, com a ludicidade, mas não é disso que nós estamos falando em termos pedagógicos. Nós estamos falando em termos pedagógicos, não é de entretenimento, nós estamos falando de processo de ensino-aprendizagem e de vínculo e mediação do adulto. Então, concluindo, gente, este vínculo e esta mediação do adulto vai ser muito importante. Tudo o que vocês puderem fazer para garantir que a criança mantenha o vínculo, que a criança veja a sua escola e o seu professor de alguma maneira, né? E que ela saiba que ela tem uma escola, que ela tem uma rotina, que ela levanta de manhã, que ela tem um horário, tudo isso que vocês puderem fazer vai permitir que ela, no futuro, se lembre desse período como aquele período onde ela não foi à escola de tijolo e cimento, mas ela teve uma escola, sim, presente na vida dela por meio de recursos digitais e da presença indispensável desse mediador que a gente chama de professor. Muito obrigada. Agora a Idineia vai falar a parte dela, né? E as soluções que a Escola Digital da Somos vai apresentar para vocês. Eu agradeço muito. A gente, no final, vai fazer um fechamento bem rapidinho. Muito obrigada. Obrigada, professora Guiomar. Nós ainda tivemos alguns problemas com o som, mas não se preocupem, quem não conseguiu acompanhar, a gente pode agendar um novo horário para aqueles que ainda não conseguiram escutar bem a professora Guiomar. E dando continuidade aqui agora a essa parte, nós vamos tratar do porquê de entrar numa escola digital e o porquê não entrar numa escola digital, né? Quais seriam essas consequências hoje, ok? Então, eu vou exibir a tela novamente aqui, para que a gente possa dar continuidade. Aí, Luísa, você pode me dizer, por favor, quando tiver aparecendo, ok? Então, vamos lá. Quais são essas consequências, né, para a paralisação da escola? Se a gente para a escola como um todo, né? Que a ideia não é essa. A ideia é a gente ir para um ambiente digital.
certo? Nós temos uma consequência muito séria quando a gente para as escolas por completo, né? Para os pais irresponsáveis, não há uma atividade para ocupar o tempo desses estudantes. Nós precisamos lembrar que os pais não estão de férias. Muitos pais, assim como a gente, nós estamos todos trabalhando em home office, né? E esse pai tem as suas demandas, essa mãe tem a sua demanda. Então, ele se sente desamparado nesse período da pandemia e eles vão se sentir, óbvio, no direito de não honrar seus compromissos financeiros. Então, parar a escola como um todo, ela, do ponto de vista dos pais responsáveis, ele não é uma boa ideia. Do ponto de vista da escola, quando a gente pensa na dificuldade de retomar as aulas e reorganizar o calendário no segundo semestre, é muito sério. Nós temos os professores, eles não têm essa disponibilidade toda de carga horária, principalmente os professores especialistas, a partir do sexto ano, eles não têm vínculo com uma única escola. E a gente fazer essa reposição das aulas no segundo semestre vai ser muito complicado, mesmo que haja a determinação do Ministério da Educação de não ter a necessidade dos 200 dias letivos. Mas a carga horária no mínimo 800 horas letivas está mantida. Então, reorganizar isso no segundo semestre vai ser extremamente complicado para a escola. A escola tem um comprometimento com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Acho que a professora Guiomar foi muito feliz em dizer que o fato de estarmos levando os alunos para o ensino remoto não se trata de substituir o chão da sala de aula, mas fazer com que esses alunos não percam o vínculo com a escola, com que a família não perca esse vínculo, né? Nós temos um processo de ensino-aprendizagem que não pode ser rompido abruptamente. A regressão da aprendizagem, principalmente para as crianças menores, ela é um fato. Aquela criança que fica 2, 3, 4 meses sem um estímulo, ela tende a regredir em campos do conhecimento que ela já estaria avançado. Então, a manutenção disso é extremamente importante para que a gente possa continuar esse processo de ensino-aprendizagem. E é óbvio que a escola vai ter, né, se ela para totalmente, os pais não sentem no direito de honrar com seus compromissos financeiros e ela vai ter uma perda de receitas e de estudantes muito grande. Os estudantes, por sua vez, eles perdem todo o aspecto de socialização. Tem muitas coisas que o ambiente digital pode fazer pela escola, né? Mas a socialização, ela se dá muito dentro da própria rotina ali, com os seus colegas, com os seus pares. Mas mesmo no ambiente virtual, é possível hoje, quando a gente vê os nossos alunos das redes que a Somos atende, né, conversando com seus professores, mostrando os desenhinhos, as crianças, os pais. Então, manter esse vínculo e essa socialização é muito importante para as crianças. Para eles, não haveria um atraso, né, significativo nessa programação curricular, e caso haja, né, como a professora Guiomar já mencionou, é passível de recuperação de conteúdos. O que a gente não pode perder, de fato, é o vínculo com que esse aluno tem conosco, e ele não pode se sentir desamparado no período de pandemia. Especialmente os alunos do ensino médio, nós não temos ainda nenhum sinal do Ministério da Educação para que seja cancelado o Enem. O vestibular da Unicamp já saiu o edital e essas avaliações elas vão continuar. Então, especificamente para o ensino médio, é muito importante que esses alunos continuem estudando e continuem tendo rotina. Tá? E para que não haja esse desamparo. E eu penso também que esses alunos, né, esses adolescentes, eles estão muito sozinhos, né? Eles estão muito sozinhos dentro da sua casa, principalmente o adolescente, trancado dentro do seu quarto, e essa socialização, esse desenvolvimento de novas habilidades ali para ele, é muito importante, porque aí a gente já está tocando também no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que ele precisa desse momento de ter, né? Em relação aos professores, quando a gente paralisa a escola como um todo, a sobrecarga de trabalho aos professores no segundo semestre vai ser muito grande, né? Nós temos, quando a escola opta pela sua paralisação, consequentemente, se os alunos saem da escola, nós vamos ter perda de empregos de professores, né? E a dificuldade que eles vão ter também em conciliar a sua volta às aulas com a sua jornada de trabalho.
Quando a gente entra na escola digital e a gente tem esse benefício de fazer este trabalho, os pais têm uma percepção desse comprometimento com as escolas, com a continuidade, que a escola, mesmo à distância, ela está mantendo este vínculo, a escola se aproxima mais da família junto à escola, os alunos, principalmente de educação infantil e séries iniciais, precisam necessariamente da ajuda dos pais. Então, muitas vezes a gente pergunta, né, cadê os pais? Por que os pais colaboram um pouco com a escola? Essa é uma grande oportunidade que a gente vê da aproximação dos pais. Não é transferir o papel do professor ao pai e à mãe, esse não é o papel deles, mas de orientá-los, né, sobre em que eles podem ajudar as crianças nos meios digitais e no controle do próprio meio digital. É óbvio que um aluno do ensino médio, ele consegue ficar, feito a gente fez o Enem digital, 5 horas fazendo uma prova, 4 horas e meia fazendo uma prova. Não é essa opção que a gente quer levar para a educação infantil e séries iniciais, né? Mas que pelo menos ele tenha 1 hora, né, com o seu professor diário, com o contato com o pai, que esse pai perceba esse vínculo com os professores e com seus filhos. A escola, por sua vez, ela mantém, né, essa manutenção de rotina que é tão necessária às crianças. Eu vi esses dias numa das fotos de um dos nossos sistemas de ensino, a criança se vestiu com o uniforme, tipo de vínculo, né, que a própria criança está sinalizando ao colocar o uniforme que ela não quer perder, né? Então eu achei muito bonitinho. Lógico que a gente não quer, que não há necessidade desse uniforme, mas foi muito bonitinho a criança ter feito a opção de colocar o uniforme para entrar na escola digital. É, então é isso que a gente está chamando desse vínculo afetivo que a criança tem conosco, né? A escola, por sua vez, quando entra no ambiente digital, ela tem a manutenção da sua proposta, né, original. Ela não se trata de entretenimento, mas sim de manutenção daquilo que estava sendo visto e de ampliação dessa proposta. Ela cumpre com as normas nacionais e locais, com todas as deliberações que estão sendo feitas. Ela avança significativamente na formação dos professores em novas tecnologias educacionais. Muitos professores que não eram muito afoitos à tecnologia, hoje estão dando aí um show de tecnologia com suas Hangout. Ela mantém o contato permanente com estudantes e responsáveis e ela faz o registro dessas atividades, né? Então, a escola, ao estar na escola digital, ela tem qual foi o horário que os alunos entraram, quantos alunos entraram daquela turma, se o aluno fez uma prova, quanto tempo ele levou de duração para fazer essa prova, e todos esses registros e essa organização são fundamentais para uma prestação de conta mais tarde que a escola tem que fazer às suas secretarias estaduais, suas secretarias municipais de ensino, em relação a esse período. O que eu fiz com os meus alunos, né? Então, a escola digital, ela dá todos esses marcos regulatórios, tá bom? E ela mantém essa receita dos estudantes a partir do momento que a gente não perde esses alunos, né? Em relação aos estudantes, eles continuam, né, dentro da sua rotina, eles têm um contato permanente com seus colegas, com seus professores, lembrando que ele provavelmente é um aluno que está lá sozinho dentro do seu quarto, né? Ele é uma ótima oportunidade para a gente trabalhar o desenvolvimento da autonomia dos estudantes. Todas as escolas têm lá no seu projeto político-pedagógico que deseja, né, o desenvolvimento da autonomia do sujeito. Está aí uma excelente oportunidade para o desenvolvimento desta autonomia de uma forma real. De uma hora para outra, a gente se vê neste compromisso de chamar o aluno para que ele seja o responsável pela sua aprendizagem. Obviamente que nós estamos falando de um aluno mais maduro, né, de um aluno ali que já está no final do ensino fundamental, no médio, mas é também uma boa oportunidade para o desenvolvimento de competências e habilidades tecnológicas, desenvolvimento de competências socioemocionais, que são muito necessárias nesse momento para esse aluno. Em relação aos professores,
todos os professores que estão conosco na Escola Digital, eles estão recebendo um grande aporte de formação em tecnologias educacionais para que eles possam dar conta dessa demanda, né, dessa mudança que a gente foi obrigada a fazer. Nós já tínhamos as escolas, já tínhamos a plataforma digital, mas a gente sabe da dificuldade que os professores têm em aceitar alguns meios tecnológicos, e nesse momento eles se viram obrigados a, a, a se virar nos 30 praticamente, e a resposta dos professores tem sido maravilhosa, né? Porque a escola não para, né? O professor sempre se reinventa. Se tem uma classe que sabe se reinventar de acordo com a situação que se coloca, é o professor. Então, é com muita tranquilidade que a gente fala dessa formação que os professores estão fazendo e da forma como eles estão, né, de fato, exercendo esse seu magistério mesmo à distância. E eles continuam com o vínculo tanto com os estudantes como com a programação curricular. Então, a escola digital, ela trata de uma nova lógica desse processo de ensino-aprendizagem. É durante este período em que a gente precisa ter os alunos longe da gente, que não tem como os alunos estarem conosco presencialmente, nós temos que encontrar os meios de chegar aos alunos e não de fechar as portas a eles. Então, o comprometimento da escola digital é exatamente para que eles tenham esses vínculos por meio de plataformas, continuação dos seus estudos, não é como a Guiomar falou, não se trata de entretenimento, né? Toda a regulação que está no parecer do Conselho Nacional Estadual e em todas as deliberações estaduais, elas traz muito claro, né, a necessidade do registro, da continuação do processo de ensino-aprendizagem, da mediação, que seja mediado pelo professor essas aulas. Não se trata de simplesmente abrir uma plataforma e colocar um vídeo já gravado, né, ou colocar um outro material de outra, né, gostamos desse vídeo, vamos colocar lá. Não se trata de entretenimento, mas sim de continuação dos estudos. E há um fortalecimento muito grande em relação à família e ao estudante. Então, o nosso objetivo deste webinário era trazer um pouco dessa normatização para vocês. Sabemos que tivemos um probleminha com o som aí, podemos repetir esse webinário numa outra data, se for necessário, para aqueles que não conseguiram nos acompanhar. Eu vou voltar aqui a professora Guiomar agora com uma pergunta, antes de poder responder as perguntas que vocês fizeram no chat. Guiomar, esse momento que nós estamos vivendo hoje, ele é apenas de crise ou ele também é de uma oportunidade grande para a educação? Seu microfone está fechado, Guiomar. Pronto.
refletir a respeito, as 10 grandes competências da base, elas não são competências neutras, elas não dizem que você tem que dar acesso ao conhecimento científico. Você sempre diz assim, acesso ao conhecimento científico para fazer alguma coisa com isso. Não é? Desfrutar a realidade cultural, a cultura, as artes, as linguagens, para quê? Para contribuir para o entendimento, para melhorar o mundo, para construir o seu projeto de vida. Então, cada uma das 10 competências da Base Nacional, ela tem uma parte cognitiva e ela tem uma parte que ela diz respeito a essas competências que são competências da sociabilidade, competências da afetividade, mas também são competências do compartilhamento inteligente de conhecimento, de conceitos, de ideias culturais, de problemáticas nacionais ou internacionais. E, portanto, nós estamos em cheio dentro deste momento. E, nesse momento, acontece essa crise, que, de alguma maneira, ela veio tocar muitas dessas competências que a educação está querendo construir. A Edneia acabou de falar da mais importante, talvez, nesse caso, que seria a autonomia. Quer dizer, estamos diante de uma situação em que, quanto mais o nosso jovem, a nossa criança, conseguir ser ator da sua própria aprendizagem, mais efetivo vai ser o trabalho remoto que nós vamos fazer. Não é? E isto vai permitir realmente que a gente mantenha os objetivos de aprendizagem vivos. Não é? Mas não só a autonomia, também a capacidade de resolver problemas, principalmente a capacidade de sobreviver diante de situações adversas. Todos nós estamos em situação adversa. E vocês podem observar que existem pessoas que lidam melhor com isso e existem pessoas que quase são destruídas por essa situação. O que nós queremos é que, se houver, espero que não haja, mas que quando os nossos alunos forem adultos, eles enfrentarem uma outra situação tão adversa quanto esta, eles sejam melhores do que nós, ao enfrentar, ao propor soluções, a buscar o entendimento, a colaborar com os outros para construir consensos e caminhos de solução. Né? Isto é que vai, de alguma maneira, ser novo na educação. Por quê? Porque nós somos pegos no momento em que nós, como se a gente estivesse dando um salto para o futuro, né? E de repente a gente ainda encontrasse uma força externa que nos impulsionou mais ainda para esse salto no futuro. Então, nós temos professores que nunca fizeram, nunca fizeram uma live, tem professor que nunca fez uma selfie, né, do celular, e que, de repente, teve que dar aula. Como disse um professor que eu conversei outro dia, ele disse, bom, eu dormi professor, acordei youtuber. Né? E é isso que aconteceu com muitos deles. E isto está forçando também o próprio professor a rever. Então, por exemplo, nós podemos rever se realmente tudo que a gente faz dentro da escola é necessário fazer dentro da escola. Que uma parte do que nós fazemos dentro da escola pode ser feito na autonomia da criança em tempos de espaços de aprendizagem que não são necessariamente dentro dos 4 muros de tijolos da escola. Isso é uma coisa muito óbvia que vai acontecer conosco. Já que nós estamos percebendo que algumas das coisas que a gente faz online, elas funcionam. Elas chegam ao objetivo, elas promovem a aprendizagem. Talvez nem todas, nós vamos errar muito. Né? Quem não vai errar diante dessa situação que nós estamos? Né? As próprias grandes finalidades da educação vão ser, digamos assim, a gente vai ter que refletir sobre elas. Eu gosto muito de lembrar quando o Anísio Teixeira diz que a educação e a vida são como 2 coisas gêmeas. Então, as finalidades da educação também são as finalidades da vida. E eu concordo inteiramente com ele. Só que a vida, neste século XXI, ela está propondo demandas, independentemente de coronavírus, ela está propondo outras demandas. O trabalho está mudando, as relações econômicas estão mudando, as relações internacionais estão mudando, as relações dentro da família, entre as pessoas, a situação de gênero, a situação de raça, tudo isso está sendo questionado, está sendo discutido, e nós estamos no olho desse furacão, dentro da escola, tentando fazer
com que a gente avance no compartilhamento do conhecimento com essas crianças. Portanto, eu vejo que, neste contexto, apesar de ser difícil e apesar do cansaço que nós temos tido, eu, por exemplo, ando bastante fatigada, porque além de ficar trancada em casa, você fica sempre atendendo, fazendo reuniões, fazendo conferências, mas apesar disso tudo, eu acho que nós vamos sair disto com muita coisa para pensar. Espero que a gente seja melhor, ou seja, que tudo que a gente vai pensar, a gente pense para dar um passo à frente e para avançar. E eu tenho certeza que a Escola Digital da Somos pode ajudar nisso. Muito obrigada. Guilmar, eu que lhe agradeço. Nós também acreditamos muito nisso. Foram 4 semanas muito intensas de trabalho aqui na Somos para levar tudo para o ambiente digital, para fazer uma formação de profissionais que ainda não estavam acostumados. Como eu disse, a escola digital já existia dentro das nossas plataformas, mas não neste formato, né? Com esse volume de aulas em Hangouts que nós estamos tendo diariamente, mais de 13 mil aulas diárias pelo Hangout. Então, não era nesse volume. E eu acho que essa crise, ela vem, sim, mostrar a necessidade da escola mudar. E acho que quem está na educação há muitos anos, como eu e você, que já estamos com os cabelos brancos aqui, a gente o tempo inteiro insiste muito nisso, né? Da aproximação de novas tecnologias, dos novos tempos, de que este aluno, que o professor aproxime de uma forma mais efetiva tecnologicamente desse aluno que já nasceu em um mundo digital. Mas é fazer mesmo da limonada um limão. É claro que não é uma tarefa fácil, é uma mudança muito radical para muitos professores. Como eu disse, a gente tem uma satisfação enorme em ver como eles estão se transformando, como os professores estão mesmo resolvendo esta situação de uma maneira brilhante, não fugindo jamais, né, a essa luta, a isso que nos move dentro da educação, que é de manter, né, essa escola funcionando. Não é o espaço, não é a cadeira, não é as paredes da escola, não são a mobília dela que mantém a escola funcionando. É um período transitório, mas eu acho que neste período transitório, assim como em todas as outras fases, todos os outros aspectos da vida, a escola ela é sempre chamada dentro da sociedade de uma maneira muito grande, né? A escola tem um papel social muito importante e fechar as portas da escola não é mesmo, né? Isso não isso é a minha opinião, da Guilmar, isso é uma opinião do Conselho Nacional de Educação, não é a melhor estratégia, não é fechar a porta de escola, e sim criar novas metodologias para que esse aluno consiga fazer o acompanhamento. Nós estamos aqui com algumas perguntas, mas antes de eu respondê-las, eu quero dizer que esse material, ele está disponível, tanto essa apresentação em PPT, quanto um resumo do parecer da educação que saiu ontem, quanto nós fizemos também um material da legislação por estado. Então, o que cada estado está falando e qual é a lei, aonde está essa lei, com os links para que vocês possam procurar. Todo esse material está disponível conosco. Vocês podem procurar qualquer assessor da Somos Educação ou nos mandar aí um e-mail, né, pelo site, a Plural, né, que é a nossa plataforma, ela está em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, é só procurar lá Plural Educação, né, que a gente disponibiliza todo o material para vocês, tá bom? O objetivo é esse mesmo. A pergunta que mais aparece de novo, né, que essa é a terceira vez que a gente faz esse webinário, só nas 2 últimas semanas, né, Guilmar? A pergunta que volta de novo é ainda em relação à educação infantil, porque é o segmento ali da educação infantil e séries iniciais que está sob a coordenação dos municípios, e a gente falou muito da legislação nacional, do Conselho, da LDB e da regulação estadual,
e não entramos muito na questão municipal. Realmente, as séries iniciais, educação infantil, ela se remete primeiro, né, à Secretaria Municipal. Quando a cidade não tem esse conselho municipal, ela segue as leis do Estado, tá? Então, se no seu município não tem, né, uma secretaria estadual, não tem um conselho municipal, aliás, a escola deve seguir sempre a do Estado. E no caso das escolas privadas, quando a gente diz que a gente tem um amparo legal, é porque dentro da Lei de Diretriz e Base, a Lei de Diretriz e Base nos dá autonomia, né, em relação ao nosso projeto político-pedagógico. As escolas privadas, elas têm autonomia desse projeto. É óbvio que a gente presta contas para uma secretaria estadual, uma secretaria municipal, mas é muito diferente de uma escola pública, né, que precisa estar mais amarrada com esses organismos. Não que a gente queira descumprir as leis. O que a gente está dizendo é que o amparo maior da lei, ele já foi dado pelo Conselho Nacional de Educação. Então, se algum estado ou algum município não tiver regularização, essa regularização ela passa a ser da União, que é a do Conselho Nacional de Educação. Conforme vocês viram nos slides, mais de 88% dos estados já aprovaram o ensino remoto, né, em todos os segmentos. Nós temos 3 estados somente que ainda não estão regularizados, que ainda não soltou nada a respeito deste assunto, que é Roraima, Rondônia e Alagoas. Tá? Esses 3 estados, como eles ainda não deliberaram, o que fica valendo é o do Conselho Nacional. Está certa essa interpretação, Guilmar? Está certa. O Brasil é uma federação e os municípios têm autonomia, sim, para estabelecer normas próprias. Mas, para isso, eles têm que ter um sistema municipal de ensino devidamente instalado, criado por lei orgânica do município, da mesma forma que o município tem que criar por lei orgânica a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Saúde, ele também tem que criar por lei orgânica a Secretaria Municipal de Educação, e nesta lei, inevitavelmente, terá que haver um Conselho Municipal de Educação que vai normatizar a respeito dessas questões no âmbito municipal. Quando não for assim, vale a legislação estadual, as normas valem as normas estaduais, não é? Na grande maioria dos municípios brasileiros vão valer as normas estaduais, porque poucos são os municípios que têm sistemas de ensino criados, não é? E, em caso de não haver nem normas estaduais, nem normas municipais, como disse a Edneia, vale o que o Conselho Nacional de Educação estabeleceu. O que está estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação é correto, né? Mas o Conselho mesmo reconhece a autonomia dos estados e municípios para estabelecer suas próprias normas, mas na ausência destas, obviamente, vai valer a norma do Conselho, né? Existe todo Perdão, só para concluir, existe um hábito de que as escolas de educação infantil particulares, elas têm uma relação com a Secretaria Municipal de Educação, independentemente de ser criada por lei orgânica, de ter conselho ou não, existe, né? E nessa relação, obviamente, as escolas particulares podem apresentar o seu calendário, como é que vai ser reformulado, como é que vai ser registrado, né? Mas a Secretaria Municipal de Educação não teria, nesse caso ela não for constituída, ela não teria poder para determinar um outro calendário, para determinar uma outra alternativa. Sempre reconhecendo que a maioria das escolas particulares sabem que terão que complementar, que retomar conteúdos com as crianças de educação infantil. É óbvio, as crianças de educação infantil precisam da presença do adulto mediador, né? Só que nós, neste momento, que não podemos mandar essas crianças para a escola, nós também, obviamente, precisamos estabelecer para elas aquelas atividades que forem possíveis, né? E não fazendo isto valer como se tivesse garantido o direito delas de aprendizagem. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que o direito de aprendizagem será garantido quando, voltando da autonomia, cada escola
processar sua sondagem, reorganizar seu calendário. Foi isso que nós deixamos claro aqui. E isto é, obviamente, mais claro para a educação infantil. Um mês, 2, 3 meses de diferença na educação infantil é muito significativo, né? Quem já trabalhou com educação infantil sabe que há uma perda muito grande numa parada dessa. Então, não se trata de alfabetizar por meios digitais, não é isso. É não perder aquilo que foi construído. É dar continuação a aspectos que podem, sim, ser feitos por meios digitais, né, com uma aprendizagem muito lúdica, que o meio digital favorece muito, contação de histórias, fantoches, né? O meio digital favorece muito a criação de desenhos, enfim, são N atividades que Animações. é possível fazer por meio digital e não deixar os alunos lá sem fazer. Além de que todos os materiais didáticos também foram digitalizados. Então, esse aluno continua tendo ali o seu materialzinho, né? A atividade que precisa ser feita, que seja uma dobradura, que seja um desenho, né? Que ele estaria fazendo na escola, né? Que seja um jogo de cores, de formas, mas que seja mantido esse contato e essa aprendizagem dele. Não alfabetizando, gente, ninguém está dizendo que vai alfabetizar por meio digital, mas manter, né? Eu já conheço as letras, então eu preciso manter essa aprendizagem que acabou de ser sedimentada ali com ele, viva. Eu não posso deixá-lo solto, né, 2, 3 meses, porque a regressão que esse aluno vai ter vai ser muito mais difícil de lidar com ela na volta, né? Um outro aspecto muito importante que apareceu muito aqui nas perguntas também é a respeito da desigualdade, se a escola digital não cria desigualdade. Gente, nós temos sim uma grande desigualdade. Agora, a desigualdade dentro da educação, ela já acontece desde que o Brasil é Brasil, né? Vamos combinar que não tem nada de novo em relação à desigualdade. Existe um abismo entre a educação pública e entre a educação privada. Esse abismo é gigantesco, existe um gap educacional de uma região do país para outra região do país que chega a ser 60, 80 anos, segundo o INEP. Então, não se trata também de querer, dentro de um processo de pandemia, resolver o problema da desigualdade. O que a gente tem que cuidar é para não ampliar essa desigualdade, certo? A Rede Somos disponibilizou muitos materiais que são inteiramente gratuitos para os alunos de qualquer rede, tá? De qualquer rede. Então, todo o cursinho para os alunos que vão fazer Enem, todo o cursinho do Ângulo está disponível para qualquer aluno de escola pública, privada, para o aluno que quiser fazer. E igual a rede Somos, a Somos teve essa iniciativa, né, com vários conteúdos que está sendo free para os alunos, nós temos outras grandes empresas no país, educacionais, também disponibilizando. Então, o fato de nós fazermos um avanço tecnológico, é óbvio que a gente tem um comprometimento social e que a gente quer que mais pessoas venham conosco. Nós vamos conseguir atingir todas essas pessoas? Infelizmente, nós não vamos. Nós sabemos da dificuldade que é o Brasil, do acesso a banco a dados, né? Nem todos os alunos que moram em determinadas regiões do país teriam acesso a plataformas digitais, e isso, infelizmente, não é um problema com o qual nós temos condições hoje de resolver. Seria um problema seríssimo mesmo para os estados resolverem. E aí, Guilmar, eu gostaria muito que você falasse do que está sendo feito nos estados, né, para minimizar essas perdas para as escolas públicas. Olha, Ednei, eu acho que você falou que precisa ser dito. A desigualdade no Brasil, ela é crônica, né? Ela existe desde que a primeira criança entrou numa sala de aula, a desigualdade começou a acontecer. Nós não vamos resolver o problema da desigualdade no meio de uma pandemia. Quer dizer, é exigir demais de todos nós, tanto da escola particular quanto da escola pública, né? Obviamente que nós precisamos fazer o máximo que pudermos para minimizar este efeito, mas, sem dúvida alguma, os mais prejudicados numa situação como essa
serão os mais vulneráveis. Gente, não tem dúvida, isso é uma lei. Isso é uma coisa que acontece no mundo. Quer dizer, Assim como os vai mais ser na vulneráveis, saúde, né, os Giovana? mais Assim como vulneráveis, será na aí vem saúde. na área da saúde. Na área da saúde nós estamos vendo isso acontecer de uma maneira cruel. Né? Então, obviamente, o fato de que, o ensino digital ele pode reforçar a desigualdade não permite, não pode ser um álibi para que a gente não faça nada. Né? Quer dizer, isso não é álibi, isto é aquele espinho com o qual nós vamos conviver, nós já convivemos antes e vamos continuar convivendo. Eu estou há 45 anos na educação e há 45 anos eu sinto esta dor no meu coração quando eu vejo a desigualdade educacional. Então, eu tenho que... Eu venho convivendo com isso. O máximo que a gente pode fazer é fazer com que ela não seja tão profunda, tão cruel quanto ela poderia ser. Isto pode ser feito. Estados como São Paulo, por exemplo, estão fazendo um trabalho grande de oferecimento de conteúdos numa plataforma digital, dentro de um calendário que vai ser adaptado de acordo com as necessidades da rede de São Paulo. Quer dizer, é completamente diferente do calendário de uma escola particular. Eu estou num conselho estadual, eu conheço a secretaria e eu também dou consultoria para escolas particulares. Eu vejo a disparidade que existe entre as duas coisas. Mas São Paulo está fazendo um trabalho, promete fazer um trabalho bastante bom e com um crescimento grande, tomando o potencial que já existia um pouco na Secretaria de São Paulo de trabalho com recursos digitais. Né? Acho que coisas como a Prefeitura de São Paulo fez, de mandar material para as crianças por correio, é um ato de heroísmo. Né? Eu realmente me congratulo com isso. Não sei qual é a eficiência que isso tem, mas mostra que nós estamos, neste momento, tentando tudo. Cidades pequenas, que têm uma prefeitura ativa, que conhece praticamente todas as diretoras de escola, porque as escolas não são muitas, os alunos não são muitos, é claro que o trabalho aí vai ser muito mais fácil. Não é? É claro que até você pode pagar uma pessoa para entregar o material das crianças nas respectivas casas. Depende. Quer dizer, São Paulo, que é São Paulo, tem município que tem 2.000 habitantes, certo? Que tem 2 creches e uma escola de ensino médio, de ensino fundamental. Não tem nem escola de ensino médio. Né? Obviamente que essa é uma realidade diferente de uma capital como essa que nós estamos vivendo, que além de ser o centro de mais contaminação do coronavírus, é também uma capital muito populosa, muito difícil, né? Então, que exige soluções diferenciadas. Então, vai depender realmente de cada município. Agora, vejam, a escola particular tem uma posição de vantagem nisso. Tá? Uma posição de vantagem seja porque tem mais laços com a família, uma posição de vantagem porque os alunos estão mais bem, são mais bem posicionados do ponto de vista social. Então, vamos aproveitar essas vantagens que tem. Agora, gente, desigualdade no Brasil passa muito por dentro da escola, mas ela passa há muito tempo. Este fosso nós não vamos cumprir agora. Infelizmente. Como eu digo, há 45 eu tenho dor no meu coração por causa disso. E eu já estou convencida que não vai ser no meu mandato. Não, a minha também não.
Edneia, claro. Viu, Edneia? Quem de nós, quando olha o cenário que está ocorrendo em Manaus, não é? Não fica indignado quando a gente lembra o quanto nós gastamos com estados olímpicos de futebol que estão parados neste momento. Né? Então, essa questão das prioridades é muito importante. Quer dizer, este exercício de cidadania é permanente, né? E ele tem que continuar depois. E vejam, a desigualdade ela é de uma crueldade. Quando a gente vê o que está ocorrendo em alguns estados do Brasil, é muito difícil da gente conseguir superar isto, né? E da gente não se indignar. Não, não. É pena que a gente não vê as pessoas que estão assistindo. É uma judiação. É. Foi gravada essa reunião? Porque se tiver, eu não sei quantas pessoas conseguiram ouvir tudo que eu falei. É. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.